Um mundo tão louco, irmãos, tão desesperançado como esse que nós estamos vivendo, tão agitado, em que as pessoas acreditam em qualquer coisa, né? Eu estava na padaria ontem e a falta de... O que mata o ser humano, irmãos, é a ignorância. A ignorância não é ignorância no sentido de alguém sem educação, é ignorância no sentido de conhecimento, porque se você não tiver conhecimento, irmão, não tem como você analisar as coisas que você ouve. Você só pode analisar alguma coisa se você tiver conhecimento. Se você não tiver conhecimento, você acredita em qualquer coisa que saem falando. E eu estava na padaria hoje, né, essa onda de ataques agora que se abateu no Brasil, e eu estou ouvindo as pessoas falar, não, porque a facção está mandando invadir, não sei o quê. Mas, meus irmãos, analisam. Qual seria a vantagem de uma facção mandar invadir escolas e matar crianças? A resposta do Estado, por mais que o Estado seja um Estado louco como esse, mas a resposta do Estado ela viria. Não tem sentido. Por que nossos filhos, nossas crianças estão loucas como elas estão? Porque a culpa não são delas, são dos próprios pais, dos próprios pais que não educam seus filhos como devem educar, segundo a palavra de Deus, segundo a boa educação. Aí saem essas coisas que nós estamos vendo aí, sai essa situação toda que nós estamos vendo aí. Então, é importante que os irmãos tenham estofo para analisar tudo que houve e não acreditem em tudo que houve. E diante disso, eu quero tratar de um assunto com vocês essa noite, rapidamente, que foi o tema da nossa primeira lição da EBD, que a gente nem conseguiu passar, eu quero passar ela hoje, que fala sobre o avivamento espiritual. E se nós não soubermos o que é isso também, nós vamos acreditar em qualquer coisa que nós ouvimos aí, qualquer movimento que nós vemos aí, vamos dizer, chamar aquilo ali de avivamento espiritual. E para saber o que é avivamento, eu tenho que ter conhecimento de causa o que é isso. Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, vamos fazer duas leituras, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12 e 15, depois Ageu, capítulo 2, versículo 5 a 9. Qual que é a grande preocupação da igreja? A grande preocupação da igreja hoje é exatamente essa questão do avivamento. E o avivamento, irmãos, ele é importante para quem quer servir a Deus. Para quem quer servir a Deus, se ele não tiver revestido, não consegue. Não dá conta de fazer a vontade de Deus se não estivermos revestidos com essa graça. Então, a grande preocupação da igreja precisamos de um avivamento, mas se nós não sabemos nem o que é isso, como é que nós vamos buscar isso? Se a gente não sabe nem o que nós estamos buscando, se nós não conhecemos nem o que nós estamos falando, então a gente precisa saber do que é que nós estamos falando quando falamos sobre avivamento. Avivamento nada tem a ver com expressões corporais, nada tem a ver, porque se avivamento estiver relacionado com expressões corporais, então nós vamos dizer que os adeptos, vou usar uma palavra aqui para não soar pejorativo, as pessoas que são do movimento, como é que eu posso dizer, das religiões afro, serão os mais avivados. Amém, meus irmãos? Porque o que manda é a expressão corporal.
Então, avivamento nada tem a ver com expressão corporal. Avivamento não mexe com o meu corpo. Avivamento mexe com minha alma. Avivamento mexe com a minha vida por inteiro. Amém, meus queridos? Leia 2 Crônicas capítulo 7. Alguém leia do verso 12 ao verso 15. Rápido. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. 13. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma toda a terra, sem enviar peste entre o meu povo. E esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e o perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Agora estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então, quando Salomão termina de construir o templo, que era o grande sonho do pai dele, construir um lugar para dizer aqui a casa do Senhor, ele vai consagrar aquela casa. E quando ele consagra aquela casa, diz o versículo 12 do capítulo 7, que o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração. Aonde é que começa o avivamento? Ouvi a tua oração. E ouvindo a tua oração, vendo a sinceridade da tua oração, essa casa que você construiu para mostrar para as nações que em Israel há Deus, meus olhos vão estar aqui, meus ouvidos vão estar aqui, e meus braços estendidos para abençoar a todos aqueles que adentrarem com arrependimento. Então o avivamento começa com oração e arrependimento. Amém, meus irmãos? Amém. Não tem avivamento sem oração e sem arrependimento. Não tem mover do Espírito na minha vida, na sua vida, se não houver oração e arrependimento em nossa vida. Não tem como acontecer. Você pode até sentir, se arrepiar, fazer o que você quiser, mas se não tiver oração verdadeira, não tiver arrependimento verdadeiro, não tem avivamento verdadeiro. Ageu capítulo 2, quem tiver lá já leia por favor, capítulo 2, versículos 5 a 9. Segundo a palavra que concertei convosco, que saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra e o mar, e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e virá o despojo, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória da última casa será maior que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então o avivamento começa com oração, avivamento começa com arrependimento, e avivamento não é produção humana. Todo avivamento que é produzido no homem termina em morte. Anota esse versículo para você ler na sua casa. A hora que você chegar aqui não vai dar tempo da gente ler agora, só vou citar. Levíticos capítulo 10, do verso 1 ao verso 3. Diz que Nadab e Abiú morreram diante do Senhor. Por quê? Porque trouxeram fogo estranho diante do Senhor e morreram na hora. Não prosperou. Porque todo avivamento que é produzido pela vontade humana termina em morte. Vou explicar. Não existe revelação produzida no homem, apesar que o homem tenta revelar alguma coisa que Deus não revelou. Não existe profecia que Deus não dê para o homem, ainda que o homem tente profetizar sem Deus, termina em morte. Então todo avivamento que começa no homem termina em morte, mas todo avivamento que começa em Deus termina em vida e graça. Amém, meus queridos? Então o avivamento não é produzido por você. O avivamento é produzido de Deus para você. Por isso que diz que a primeira coisa é nós nos arrependemos de nossos pecados e orarmos.
Agora deixa eu conceituar para você o que eu estou falando, para você entender o que é o avivamento real. Atos capítulo 2 e capítulo 2 em diante, todo o capítulo. Diz a Bíblia, é dada uma ordem, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do quê? Poder. Do que, meus irmãos? Poder. Agora, que poder é esse? Que o pentecostal não explica. Você vê todo mundo falar de Atos capítulo 2, de poder, mas ninguém... Que poder é esse que aconteceu naquele lugar? Qual foi o poder que foi derramado em Atos 2? A línguas estranhas, eu falei para vocês uma vez aqui, vou repetir. A línguas estranhas só ocorreu porque Deus tinha 13 nações fora do cenáculo que precisava ser evangelizada. Quando viu-se as línguas lá por cima da cabeça de cada um, e os discípulos que estavam lá dentro começaram a falar em línguas estranhas. Mas o maior movimento, o maior milagre aconteceu onde? Dentro ou fora da casa? Do cenáculo? Meus irmãos, aonde aconteceu o maior milagre? Dentro do cenáculo ou fora do cenáculo? Fora do cenáculo. Porque eles começaram a dizer, como é que nós agora estamos ouvindo esses ignorantes, esses homens sem cultura, que nunca aprenderam a nossa língua materna, nossa língua paterna, estão falando das grandezas de Deus em nossa própria língua. Então o milagre aconteceu para testificar e pregar o evangelho para aquelas nações que ali estavam. Agora, o milagre que aconteceu dentro do cenáculo é outro, totalmente diferente do que aconteceu fora do cenáculo. Diz a Bíblia, no capítulo 2, versículo 11 ao 14, que o Pedro se levanta com os 11, todos os discípulos saem para fora, e ele prega um sermão, e quase 3.000 almas se convertem numa lapada só. Então, que poder é esse que foi derramado sobre Pedro, sobre os apóstolos que estavam, sobre os 120? Qual é o poder? Primeiro, coragem. Então, quando você falar de poder de Deus, lembre-se disso. Estamos falando de coragem, porque eles estavam ali com medo de sair e morrer. Depois que receberam coragem, saíram. Segundo, ousadia. Ousadia para pregar a palavra de Deus em um momento totalmente adverso. Porque se Jesus morreu, Estevão morreu pela pregação, todos os outros morreriam como todos eles morreram. O único que morreu de morte morrida foi João, morreu de velho. O resto, todo mundo morreu de morte violenta e ninguém negou a Cristo. Então eles receberam coragem, ousadia e confiança para fazer a obra de Deus. Irmãos, é isso que eu estou falando. É isso que a Bíblia chama de poder de Deus. É isso que nós precisamos quando falamos de avivamento. Precisamos de coragem para trabalhar para Deus. Precisamos de ousadia para falar da palavra de Deus. Quantos crentes são 007? Os irmãos sabem que é 007, né? Já assistiram o filme, né? Sabe, né? Agente secreto, né? James Bond, agente secreto. Ninguém sabia que ele era secreto, mas ele era secreto. Nós não somos chamados para ser crente secreto. Nós somos chamados para sermos testemunha. Testemunha tem que ser vista. Fomos chamados para servir com confiança. Então, irmão, quando você ouvir falar de poder de Deus, é isso que nós precisamos: de coragem para servir, de ousadia para falar e de confiança para sairmos e fazermos a obra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. É isso que eu estou falando. É isso que a Bíblia chama de avivamento. Avivamento também pode ser definido como ver como Deus vê. Como é que Deus vê esse mundo? Deus vê esse mundo com olhar de misericórdia e graça. Se eu digo que eu estou cheio do poder de Deus, logo eu vou ver este mundo com os olhos de
misericórdia e graça. Amém, meus irmãos? Amém. Eu vou orar pelo Lula. Amém? Amém. E vou dizer: salva ele, faz obra na vida dele. Então o poder de Deus é ver como Deus vê. O poder de Deus é sentir como Deus sente. O que é que Deus sente pelo mundo? Ódio, raiva, ira. O que é que Deus sente? Deus sente amor pelo mundo. Pelo mundo não, pelas almas. Que o cosmo físico é só o que ele criou, mas ele ama as almas que ele criou. Quando eu falo de poder de Deus, eu falo de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. O que é que Deus chamou você para fazer? Para ficar sentado, feito prego de banco? Não. Ele chamou você para quê? Segundo a Bíblia, Atos 1:8, e ninguém está excluído disso. Ele nos chamou para sermos testemunha. Então, meu irmão, é isso que é poder de Deus: é coragem, é ousadia, é confiança, é ver como Ele vê, amar como Ele ama e fazer aquilo que Ele quer que eu faça, para dizer então que eu tenho o poder de Deus na minha vida. Amém, meus irmãos? Ficou difícil ou ficou fácil? Então é isso que nós precisamos. É disso que nós precisamos, mas isso tem que ser produzido em Deus, não no homem. Isso não é produzido no homem. Não adianta você querer imitar. Eu vou imitar aqui. Você pode até imitar, mas não vai prosperar. Esse troço vai acabar uma hora. Como aconteceu com Nadab e Abiú. Deus tinha princípios para fazer o que eles fizeram. Primeiro, em Êxodo capítulo 37, versículo 10, somente Arão poderia pegar o incenso para apresentar diante do Senhor. O que é que Nadab e Abiú foram xeretar lá? Eles não tinham a função de pegar o incenso e ir diante, entrar lá no templo, entrar no santo, entrar no santíssimo e ir com o incenso. Isso era o ofício de Arão e não deles. Mas eles xeretaram e foram lá fazer o que não era para fazer. Porque quem tem poder de Deus na vida só faz aquilo que é para fazer, não faz aquilo que não é para fazer. Amém, meus irmãos? Não entra onde não é para entrar, não faz o que não é para fazer. Ele fica naquilo que Deus chamou. Liga aqui para mim, olha, esse negócio aqui está me dando calor. Está funcionando? Tá. Aí. Então ele sabe se posicionar e ele sabe o que ele tem que fazer. Liga aqui para mim alguém, por favor. Então, meus irmãos, quem tem poder de Deus não vai fazer aquilo que não é para fazer, só vai fazer aquilo que lhe cabe fazer, aquilo que foi designado para fazer. Segundo, havia um dia específico para fazer o que Nadab e Abiú estavam. Irmão, você não está no contexto do que eu estou falando? Depois você vai ter que ler Levítico capítulo 10 e entender o que eu estou falando aqui. Eu estou explicando por cima. Havia um dia específico, que era o dia da expiação, para fazer aquilo. Não era qualquer dia, não era em qualquer lugar, não era qualquer momento para fazer aquilo. Havia um dia específico. Terceiro, usaram fogo de um lugar estranho, irmão. O fogo que era para colocar no incenso lá, para fazer a fumaça, que simboliza as orações, ela tinha que ser pegada do altar do sacrifício, era fogo santo. Nadab e Abiú foram pegar fogo da onde que não era para pegar. Ou seja, o avivamento não é produzido pela vontade humana, o avivamento é produzido pela vontade de Deus e pela vontade de Deus somente. É por isso que nós temos que orar e nos arrepender para que o avivamento venha sobre minha vida e sobre sua vida, em nome de Jesus. Abre Apocalipse capítulo 3, versículo 20, rapidinho. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Então, meus irmãos, a primeira coisa, isso significa avivamento espiritual, coragem, ousadia, para fazer a obra do Senhor. Outro ponto, o avivamento é produzido por Deus, não é produzido pelo homem. Nós só temos que fazer, orar e buscar o Senhor e nos arrepender. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e conhecerei e ele comigo. Quando é que o
avivamento vem sobre minha vida, sobre sua vida? Quando há espaço para Deus, irmãos. Quando você dá espaço para Deus, quando sua alma está aberta para Deus, então Deus vem e manda do seu poder sobre sua vida. Se não houver espaço de Deus, aí não houver espaço na sua vida para Deus, você só vai ficar ouvindo o que eu estou falando, não vai entender nunca o que eu estou falando. Tem muita gente que está igual Jó, o primeiro Jó, que ele testificou sobre Deus, no capítulo 42, o que ele disse? Eu só conheci o Senhor de ouvido, de orelhada. Não, eu só conheci o Senhor assim, de orelhada. Agora não. Agora eu te conheço, porque eu andei com o Senhor e tive experiência com o Senhor. Então, se sua alma estiver aberta, sua vida estiver aberta, você não vai conhecer o que eu estou falando de orelhada, mas você vai conhecer de experiência própria, porque sua alma está aberta para que Deus venha sobre sua vida e derrame dessa graça sobre sua alma, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Segundo ponto, qual é a pré-condição para o avivamento? Se você ler lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13, havia uma crise em Judá, havia uma crise moral e havia uma crise espiritual, e era uma das condições para que houvesse um derramar de Deus sobre aquele lugar. Irmão, a crise, ela gera desordem. Olha o que nós estamos vendo no Brasil hoje, olha o que nós estamos vivendo no mundo hoje. A crise gera desordem, e essa desordem gera medo. Olha a população brasileira, um bando de metrôs que tem gente que está com medo até de falar, tem gente que está com medo até de dizer que serve a Jesus. Olha a revolta, é povo tudo revoltado. E não é só os que estão lá fora, os crentes também estão muito revoltados. Tem crente revoltado demais, porque a crise, quando ela se abate, ela gera essa situação, ela gera medo, ela gera revolta. O povo começa a blasfemar contra Deus. Cadê Deus? Aonde? Onde é que está Deus nessa história? Como é que Deus pode ser Deus e ver as coisas acontecer desse jeito? Já viu, as pessoas perguntam, falam assim para você: vocês vêm falando que Deus é bom, que Deus bom é esse que vê tanta desgraça no mundo e não faz nada para acabar com essa desgraça? Que Deus é bom é esse que o cara entra lá na escola, esfaqueia as crianças e mata as crianças? Que Deus é esse aí que é bom? Que vê o mal acontecer e não faz nada? Por que ele não acaba com o mal? Já te perguntaram isso? Qual é a resposta que você deu? Quando alguém te perguntar: Deus é bom, mas há tanta maldade no mundo, por que ele não acaba com o mal? Qual é a resposta que você dá para essa pessoa? Deus é calamador daquele que eu busco. Para ele é pouco isso aí. E não responde a pergunta também. Se alguém te perguntar: Deus é bom, mas por que tem tanta maldade no mundo se ele é bom? Se ele é bom, devia ter bondade. Por que há tanta maldade? Qual é a resposta que você dá? A Bíblia diz que nós temos que estar aptos a dar razão da nossa fé. Vocês não vão ter pastor Luiz lá com vocês não, nessa hora. Sabe como é que você responde essa pergunta? Quando alguém te perguntar assim: Deus é bom, e por que há tanta maldade? Por que ele não acaba com a maldade no mundo? A resposta é uma só. Você tem que perguntar para essa pessoa o seguinte: você está preparada para Deus destruir você? Você está preparado para Deus acabar com você? Porque a maldade do mundo é o ser humaninho de duas perninhas, que anda na vertical. Amém, meus irmãos? Para Deus acabar com o mal, Ele tem que exterminar a raça humana da terra e deixar só as baratas. Sim ou não? É duro ouvir isso, né? Mas a maldade está onde? A maldade não está no mundo, a maldade está no ser humano. Porque quem mata? É a barata? Não, é o homem. Quem é que se explode? É o homem. Quem é que faz guerra? É o homem. Então a maldade não está em Deus,
a maldade está no homem. Então, se alguém te perguntar por que há tanta maldade no mundo e Deus não faz nada, você tem que falar para ele: se Deus fizer alguma coisa para acabar com a maldade do mundo, Ele tem que exterminar todos os seres humanos e deixar só as baratas. Porque quem pratica a maldade é o homem que é mau por natureza. Sim ou não? Somos maus? Vamos ouvir Jesus falar isso com a boca dele, que é melhor do que ouvir eu falar com minha boca? Abre Mateus capítulo 7. Lê o versículo 11. Mateus 7, 11. Ok, deixa eu ler. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar as boas coisas aos vossos filhos. Tá bom. Se vós sendo bom, é isso que Jesus disse aí. Vocês são ruins, minha gente. Vocês são uma pecinha ruim. Mas vocês sendo ruins, vocês ainda dão coisa boa para os seus filhos? Então a maldade não está em nós. A maldade está no ser humano. Deus não tem nada a ver com a desgraça. Deus não tem nada a ver com a miséria. Quem tem a ver com a miséria somos nós. Quem tem a ver com o egoísmo somos nós. Quem tem a ver com a pobreza e a miséria somos nós. Onde entra a misericórdia do Senhor? A misericórdia do Senhor entra exatamente aí, que Ele não extermina com a maldade do mundo. Porque se Ele exterminar com a maldade, Ele extermina com a gente. Ele acaba com a gente. Ele estabeleceu alguém como sal da terra. Que somos nós. Que deveria salgar, que deveria temperar, que deveria influenciar, que deveria fazer a diferença neste mundão velho que nós vivemos aqui. Então, irmãos, a pré-condição para o avivamento é a crise espiritual e moral que nós vemos. É aí que Deus entra. Se você ler lá no capítulo 7, no versículo 14, no meio dessa crise espiritual, no meio dessa crise moral, há uma oportunidade para Deus. Há uma oportunidade para Deus trabalhar e operar em nossas vidas. Porque Ele diz lá no versículo 14, como é que Ele diz lá? Quem está lá, abra lá e leia. 2 Crônicas 7,14, olha a oportunidade aí. E se meu povo, Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei o seu pecado e sararei a terra. a crise também gera oportunidade para Deus operar na minha vida, na sua vida, se nós clamarmos a Deus, se nós nos humilharmos diante do Senhor, se nós nos voltarmos para Deus. Então, no meio dessa crise que nós estamos vivendo, no meio da crise que Judá estava vivendo, se tivesse se voltado para Deus, não teria ido para o cativeiro. Mas a crise, ela gera oportunidade de nós reconhecermos o nosso erro, de nós nos voltarmos para Deus, para que então Deus mande avivamento sobre nós. Segundo ponto aí, dá condições para o avivamento. Então, primeiro, uma crise. Segundo, a humilhação. Irmãos, essa palavra humilhação, ela não cabe no mundo que nós vivemos. Ela não cabe. Você falar de humilhação nesse mundo que nós vivemos não é uma virtude que se cultiva no meio da sociedade moderna, não. Você já viu? Alguém te faz alguma coisa e falou: você vai deixar o cara te humilhar desse jeito aí? Não, dá um troco para ele, revida. Arma uma casa de caboclo para ele, daquelas bem braba, que é para ele não sair dali inteiro. É assim que o mundo trabalha. Vocês sabem qual é o fundamento desse lixo que passa na Globo há mais de 20 anos? Chamado Big Brother? Aquilo é um lixo, aquilo é um esgoto. Aquilo é esgoto da sociedade brasileira, aquele lixo. E quem bota aquela descarga dentro das suas casas está engolindo fezes, para dizer o português bem claro. O Grande Irmão, existe um livro chamado 1984, eu esqueci o nome do autor, você acha até em banca de jornal.
em que todos seremos vigiados na sociedade. É assim que nós estamos hoje. Estamos sendo vigiados nessa sociedade. E a sociedade não é a sociedade em que você deve cultivar humilhação. A sociedade que nós vemos hoje é a sociedade do revide. Se alguém te fez alguma coisa, faça 10 vezes contra ele. Se alguém te maltratou, arrebente com ele. Mas não existe, não tem espaço para a humilhação. A segunda condição para o avivamento é humilhação. Até os crentes, irmãos, até os crentes com essa fala. Você vai deixar, irmão, te humilhar desse jeito? Tu és servo de Deus. Tu és servo de Deus. Você vai se conformar com isso? Foi assim que Jesus nos ensinou? Se alguém te der um tapa na cara, vire a outra. Se alguém pedir a túnica, dê. Se o meu povo se humilhar, então eu ouvirei. E não somente ouvirei, mas ele virá sobre nós para nos abençoar em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Ainda que a sociedade violenta, a sociedade do super-homem, não é o super-homem de capa vermelha e cueca vermelha, não é esse super-homem. É o super-homem de Nietzsche, é o super-homem de Sartre, é o super-homem dos grandes filósofos. O super-homem, o homem que dá conta de si mesmo, o homem que toma a sua vida em suas mãos e dá conta de si mesmo. É esse super-homem que a sociedade quer. Ela não quer alguém que se humilha, alguém que vira outra face, alguém que anda 2 milhas. Ela não quer esse tipo de gente. Mas no reino de Deus só pode entrar quem se humilha diante do Senhor. E quem quer o avivamento real de Deus vai se humilhar diante do Senhor. Terceira condição: orar e buscar a face do Senhor. Salmo 143, versículo 1. Por favor, alguém abra. Terceira condição para que Deus nos avive: oração e buscar a face do Senhor. Irmãos, se não houver essa disposição, não haverá avivamento na minha vida e na sua vida. Se não houver essa disposição para orar, para buscar a face do Senhor, não haverá avivamento algum na minha vida e na sua vida. Já baixou uma Bíblia aí, foi? Aí sim, ó. O Senhor ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade, segundo a tua justiça. O Senhor ouve a minha oração. Nós ouvimos aqui, o Senhor ouve a nossa oração, e no tempo oportuno, Ele responde a nossa oração. Ouve a nossa oração, e Ele ouve. Ele está afirmando para Salomão: Salomão, se o meu povo orar, me buscar, se converter, se humilhar, eu ouvirei. Não somente ouvirei, como virei sobre essa nação e sararei a sua terra, ou prosperarei. Em uma tradução, esse texto de 2 Crônicas 7, 14, 7, 13, não sei, uma outra tradução diz assim: então se o meu povo que pertence somente a mim, isso na versão mais atual, na linguagem de hoje, e se o meu povo que pertence somente a mim se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Aleluia. Somos mais de 40 milhões. Cadê esses 40 milhões? É uma promessa. Se este povo orar, diz a Bíblia que Ele vai fazer progredir este país. Cadê os 40 milhões? Mas eu vou citar alguém que vai responder onde estão esses 40 milhões, que não consegue fazer a diferença e não consegue fazer com que essa nação prospere.
Já citei esse autor aqui, Leonard Ravenhill. Ele escreveu em 1959. E o tema do livro dele é Por que tarda o pleno avivamento? E no capítulo 6 ele dá 6 razões por que o avivamento não vem sobre minha vida e sobre sua vida. E vai responder aonde estão os 40 milhões que não conseguem fazer a nação brasileira prosperar. Porque, irmão, 120 botou fogo no mundo. 40 milhões só aqui no Brasil, não estou falando no mundo não. 40 milhões só aqui no Brasil não consegue fazer diferença, meu Deus. 40 milhões. 120 conseguiu varrer o mundo e fazer diferença no mundo. 40 não consegue dar conta do Brasil. Então onde é que estão os 40 milhões? Por que o avivamento não vem sobre o Brasil? Por que o avivamento não vem sobre minha vida, não vem sobre sua vida? Olha a primeira resposta que Leonardo Ravenhill dá. Primeiro, sabe por que o avivamento não vem sobre minha vida e sobre sua vida? Porque nós estamos excessivamente preocupados conosco. Estamos preocupados conosco. Eu preciso fazer alguma coisa para quem? Tem para mim? Não, não tem. Não tem nós, tem para mim. Eu preciso fazer alguma coisa para mim, mas não tenho nós. Eu preciso fazer alguma coisa para a comunidade. Eu preciso fazer alguma coisa para o Brasil. Então a primeira resposta porque às vezes o avivamento não vem é porque estamos excessivamente preocupados conosco mesmo. Esses 40 mil Deus remanescentes. Sim, mas cadê? Continua a pergunta, cadê? Sim, mas cadê esse remanescente? Cadê esse remanescente? Vamos tirar dos 40 milhões? Vamos dizer que 10 milhões são remanescentes? Aqui tem um remanescente. Sim, eu estou entendendo a sua lógica, mas entenda a minha lógica. A minha lógica é: se somos 40 milhões, cadê os 40 milhões? Para fazer a diferença na sociedade brasileira. Você vê que nenhum presidente se conseguiu colocar. Então cadê? É essa a questão. Se tem remanescente, ele está meio adormecido ainda. Precisa acordar. Precisa buscar. Porque, irmão, não adianta eu ser remanescente e eu não buscar. Eu morro na toca. É a mesma coisa, não adianta Deus me chamar e eu não me qualificar para o chamado. A sobrevivência do Brasil está nos cristãos dessa terra. Cadê? Essa é a pergunta. Irmãos, eu fui chamado há mais de 30 anos atrás. Há mais de 25 anos atrás eu fui chamado. Eu fui chamado numa vigília de oração. Eu fui chamado para o ministério cristão. Se há 25 anos atrás eu tivesse ficando lá só ouvindo no chamado, eu estaria aqui hoje? Fazendo o que faço? Não. Deus me chamou e eu fui me qualificar para exercer o meu chamado. Os irmãos estão me entendendo a lógica? Se somos o remanescente, nós como remanescente precisamos ouvir a voz de Deus e começar a buscar a Deus. Vamos entrar nessa questão também. Porque se somos o remanescente fiel, cadê esse remanescente para fazer a diferença na sociedade brasileira? Porque, irmãos, se estamos, a sociedade está em estado de putrefação, parte dessa culpa é nossa. Porque diz Paulo que o Ministério da Reconciliação está na mão de quem? O Ministério da Reconciliação está na mão de quem? Vamos, igreja. Na mão da igreja. O Ministério da Reconciliação está na nossa mão. Então somos nós que temos que fazer a diferença nessa sociedade. Somos nós aqui. Vamos reduzir o campo. Nós aqui, que estamos alocados no Jardim São Roberto, temos que fazer a diferença aqui, no Jardim São Roberto. Os irmãos estão percebendo?
Mas a nossa preocupação, às vezes, nos tira o foco de nos dedicarmos mais em buscar ao Senhor. Segundo, porque nossa adoração, ela está mais para ser horizontal do que vertical. Ou seja, tudo que acontece em um culto tem que acontecer de forma que satisfaça a mim. Tem que ter um hino que satisfaça a mim, tem que ter um testemunho que satisfaça a mim, tem que ter uma pregação que satisfaça a mim. Então ele diz: se está demorando, é porque até o nosso culto está mudando, até a nossa forma de adorar está mudando, porque nós queremos que o culto nos agrade. Já expliquei isso aqui. E o culto não é para nos agradar. O culto, primeiramente, ele tem que agradar ao Senhor, como o ofertantezinho, Levítico capítulo 1. Quando o ofertante ia lá, pegava o animalzinho, dava na mão do sacerdote, degolava, espargia o sangue, colocava o animalzinho lá no altar, e diz a Bíblia que aquele sacrifício, diz a Bíblia que a fumaça subia como o quê? Como cheiro suave diante das narinas do Senhor. Ou seja, Deus estava aceitando aquele culto. Aí Paulo vai pegar o mesmo princípio e vai aplicar para cada crente, em Romanos capítulo 12. Ele vai dizer que nós agora somos sacrifício vivo e agradável. Todas as vezes que entramos aqui neste culto, neste lugar, o nosso culto deve agradar a Deus, tem que chegar como um cheiro suave nas narinas do Senhor. Irmão, se isso acontecer, você pode ter certeza que você vai sair daqui abençoado, e não vai sair azedo. Porque tem crente que vem para aqui, em vez de sair abençoado, sai azedo. Porque a mensagem não foi boa, o louvor não foi bom, a oração não foi boa, o testemunho não foi bom. É claro, você veio aqui para prestar um culto para você mesmo. Se você vem para prestar um culto para Deus, Ele vai subir como um cheiro suave no Senhor, Ele vai te mandar da graça, do poder, e você vai sair daqui abençoado em nome de Jesus. Então a segunda resposta, porque demora, porque o nosso culto mais estão para satisfazer a nós do que a Deus. Terceiro, estamos procurando palavra que legitime nosso erro. Tem gente que está caçando alguém que fale com ele que, não, fica tranquilo, Deus é amor. Deus é amor, Deus só quer o coração. Você pode viver na desgraça, no pecado, você pode fazer o que você quiser. No final, Deus é amor, Ele vai lhe salvar. Então queremos palavra que nos satisfaça e legitime nosso erro. Não, fica tranquilo, né? Já ouviu essa conversinha? Não, Deus aí, fica aí, meu irmão, tá tudo certo. Deus não vai mandar você para o inferno aí porque você está aí na fornicação. Imagina, Deus é bom. Aliás, foi dele que criou isso. Então nós queremos palavras que legitimem o nosso erro. Mas a Bíblia não foi para legitimar, a Bíblia foi para mostrar o nosso erro, para nós nos convertermos e nos colocarmos diante do Senhor. Mas Ele diz que esse momento não acontece porque estamos procurando palavra que satisfaça o nosso ego, coisinha boa, coisinha melzinho, né? Você é o vencedor, você é o vitorioso, você é não sei o que. É isso. Quarto, não temos mais fervor e intensidade em nossas orações. Cadê aquela intensidade? Cadê aquele fervor? Cadê aquela dedicação? E não é aqui na igreja, irmão. É lá no seu cotidiano, lá na sua vida diária. Não é você vir aqui e achar que você vai vir aqui uma vez ou 2, 3 vezes na semana e vai achar que vai resolver. Não, a oração, a intensidade, o fervor é lá no seu dia a dia, lá no seu devocional, lá no seu particular, com o seu Criador. Não é aqui só. Aqui vai ser o resultado do que você vive lá na sua semana. Já expliquei isso aqui também. O que nós vemos aqui é o resultado da nossa semana. Se tua semana for uma semana que você está buscando, clamando ao Senhor com fervor, com intensidade, então o resultado vai ser que você vai ter o seu culto, vai ser um culto abençoado, e você vai sair daqui abençoado em nome de Jesus. Então ele diz, quarto, que esse momento não vem porque a nossa oração não tem tanto fervor e não tem tanta intensidade. Quinto, falta fome de buscarmos as almas.
Irmão, como é que Deus vai mandar a graça de Deus sobre a igreja se a igreja não tem fome de alma? Como é que Deus vai mandar a graça de Deus sobre a sua vida se você não tem sede por buscar alma, por resgatar a alma lá do lugar onde você estava lá, naquele lugar que te conduzia para a perdição eterna? Como é que Ele vai fazer isso aí? Então, se falta avivamento, é porque falta essa falta de fome de buscar as almas. Sexto, porque queremos a glória para nós. Eu fico olhando, irmão, no Instagram, Facebook. Eu não sei, irmão, onde é que esses homens estão com a cabeça, as mulheres estão com a cabeça. Deve estar no mundo no mundo de Peter Pan, na terra do nunca. Porque, irmão, essa semana eu ouvi uma coisa, eu falei, qual é o sentido desse cidadão fazer isso? Um desses grandão da internet. O cara estava lá fazendo exercício e entrou ao vivo mostrando que estava. Qual é o sentido? Qual é a evangelização nisso aí? É uma coisa ir para a academia e quando alguém abrir o Instagram lá e falar, filma aí, irmão, qual é o sentido? Eu vou evangelizar quem? Eu vou trazer quem para Jesus? A glória não é para mim, a glória é para Deus. Tudo que faço, tudo que falo, tudo que sou é para a glória de Deus, somente para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então ele diz que o avivamento não vem, ele tarda por isso, porque estamos preocupados excessivamente conosco, porque nossa adoração é mais para satisfazer a nós, queremos palavras que satisfaçam o nosso ego, não temos mais fervor e intensidade em nossas orações, não temos aquela fome por buscar as almas, e queremos que a glória seja dada para nós. E quarto ponto, eu paro aqui, semana que vem eu falo dos outros dois pontos. Quarto ponto, vou encerrar aqui. Conversão sincera dos pecados. Você quer sua vida? Então, conversão sincera dos pecados. Se o meu povo que pertence somente a mim. Irmão, preste atenção como a tradução de hoje, ela traduz isso aqui até de maneira, não sei se, mas está boa a tradução. Se o meu povo que pertence somente a mim, a quem você pertence? Você pertence a Ele de fato? Ou você pertence a você mesmo? Tua preocupação primeira é quem? O teu primeiro e teu último é quem? O teu primeiro e teu último é você, ou o teu primeiro e teu último é Deus? Porque se o teu primeiro e o seu último for Deus, você está no centro da vontade do Senhor. Você está fazendo aquilo que está dizendo o texto. Você está se convertendo sinceramente para Deus. Você não é mais o centro, Deus é o centro da sua vida, e você está no centro da vontade de Deus, para fazer a vontade do Senhor. Então, se o meu povo se converter, se o meu povo que pertence somente a mim se arrepender, então eu virei até ele. Já percebeu, irmão, que nós não temos tempo para Deus? Nosso tempo para Deus está escasso. Nós não temos quase tempo para Deus. Qual é o tempo que nós temos para Deus hoje? Tudo nós colocamos na conta do tempo. Mas o tempo é corrido. Mas é que é muita coisa para fazer. É que não sei o quê. Se você tem tempo para fazer tudo isso aí, você tem que ter um tempo para o seu Criador. Amém, meus irmãos? Porque quem criou o tempo, se você souber administrar o tempo, você vai ter um tempinho para o seu Criador também, em nome de Jesus. Amém, querido? Então, você quer o avivamento na sua vida? Busque Ele, clame Ele, e Deus com certeza mandará dessa graça e dessa misericórdia sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? E ore a Deus, para que Deus desperte o remanescente fiel. Pastor, eu tenho buscado muitas pessoas na igreja. Eu trouxe aqui uma mulher, uma vez ela veio bêbada, outra vez ela veio bêbada. Eu falei, vamos buscar domingo, mas não bebe. Ela não apareceu. A outra, que os filhos abandonaram, ninguém sabia, trouxe aqui. Aquelas irmãs tudo de salto alto. Pastor Gustavo, você vai ver ela. Então, o outro evangelizou, o cara acha que eu sou filho de
É isso aí que Jesus quer. E aqui tem pessoas que fazem isso. Engula sapo, mas continue evangelizando. Não deixe de falar. Não deixe de pregar. Porque lembre-se de uma coisa: o tribunal de Cristo